5h55, papo matinal ao 5h55, papo matinal ao. Acordem, acordem, acordem para a vida, porque a vida tem muita coisa para você viver, e é isso aí. Bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. 5h55, 5h55, se o seu tá 5h56, 5h57 ou 8, o problema é seu, porque o meu tá 5h55. Muito bom dia, os passarinhos já estão falando bom dia pra gente. Nós já estamos aqui nesse lugar. Deixa eu só tirar esse negocinho aqui, porque eu fui colocar um suporte aqui metido a besta e não tá dando muito certo. Bom dia, muito bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou colocar aqui, ó, o suporte no vaso. Muito bom dia, gente, bom dia, pelo amor de Deus, bom dia, tudo bem? Bom dia, au! Deixa eu ver quem tá falando isso aqui, é a Claudinha Guerra, a minha águia. Bom dia, águiazinha, bom dia, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom. Os dias aqui tá amanhecendo, daqui a pouco fica tudo clarinho. Mas olha que bonito que tá, ó lá atrás, ó. Não dá pra ver direito, não dá pra ver direito. Mas tá clareando. Muito bem. Eu queria aqui dizer pra vocês que é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês sempre, sempre, sempre. Eu não vi a hora de chegar e essa segunda-feira eu fiquei pensando muito, nem dormi direito, referente ao assunto que nós vamos conversar aqui agora. Bom dia. O que você achou do chocolate do Palmeiras no seu tricolor? Bom, eu achei o seguinte, que o Palmeiras foi muito generoso em, próximo da Páscoa, dar chocolate na gente, entendeu? Tá tudo certo, tudo beleza. Foi um chocolatinho, mas perto da Páscoa, né? Mas, ó, tem que dar parabéns pro Rogério Ceni, porque não tem nenhum talento lá, não tem nenhum craque famoso e tal. E o Palmeiras acabou de vir do Mundial. Que não levou o Mundial. Ganhou a Libertadores, mas não levou o Mundial. E aí a gente jogou contra um time que foi pro Mundial. Então, vamos dar um descontinho aí, né? E chocolate também faz bem. Muito bem. Seguinte. O que é que o Papai do Céu quer falar com a gente hoje, especificamente próximo da Páscoa? Por que eu fiquei sem dormir? Porque não é uma palavra fácil. Não é uma palavra fácil. Bom dia, papo matinal. Bom dia, Tom. Tudo bem? Então eu já vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Salmo, tá? Hoje a gente vai ser bem porque eu sou o motorista daqui da casa, então eu tenho que... Vamos colocar a sua Bíblia abertinha aí no livro de Salmo. Livro de Salmo. A gente tem algumas ligações com essa palavra aqui, tá, gente? Eu quero ser rápido para a gente chegar no cerne da questão hoje com vocês. O livro de Salmo, no capítulo 12, eu leio a nova tradução na língua de hoje. Por quê? Porque é uma linguagem muito próxima da nossa, né? Algumas pessoas já reclamaram para mim, pô, eu gosto tanto quando você lê a Bíblia, mas quando você lê a Bíblia com umas palavras que a gente não entende, a gente fica meio perdido e tal. Então essa aqui é a mais próxima da nossa linguagem, tá? É a mais próxima. A NVI também é. A nova versão internacional também é uma linguagem bem próxima, mas essa aqui eu acredito que é mais popular. No Salmo 12, de número 12, está escrito o seguinte: salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Salva-nos, ó Deus, porque não tem mais pessoa de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra.
Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. O Senhor faz com que esses bajuladores se calem. Senhor, faz com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Aí ele fala no verso 6, as promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau. Essa palavra aqui é uma palavra em que Davi, pelo menos existe uma grande possibilidade do rei Davi ter escrito essa palavra por perceber como é que estava o seu entorno. Ele, como rei, percebendo como é que estava o seu entorno. Porque ele poderia ser aqui uma pessoa cheia de corrupção que simplesmente eliminasse os bajuladores, eliminasse as pessoas que desagradassem ele, enfim, ele era um cara que derrubava gigantes, Mas não, ele estava aqui sempre na dependência do Senhor e falando, poxa, agora, por que será que ele tem tanta questão com os bajuladores, com as pessoas de mal, com as pessoas que soberbas, as pessoas soberbas? Porque desde sempre ele, acostumado a depender do Senhor, mesmo sendo um menino poderoso em guerra, poderoso em Deus, a palavra de Deus diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele sempre foi, ele percebia que a prepotência, a soberba, a autonomia, a altivez de coração era nocivo para a nação. Não é simplesmente nocivo para ele, não era uma coisa pessoal, era nocivo para a nação. Por quê? Porque ele tinha um padrão, qual? O da dependência, o da confiança, o da paciência no Senhor, Ele tinha esse padrão, e por ele ter vivido esse padrão, ele conseguia vencer todas as batalhas que ele entrava, todas. Ele era um profissional em derrubar gigantes. A questão é que é o seguinte, ele se via sozinho. Ele se via cercado de pessoas que não dependiam do Deus que ele dependia, que muito pelo contrário, eram falsos, eram bajuladores, eram altivos, eram autossuficientes. E isso não está, isso não combina com o reino de Deus, não combina. Se você hoje está me ouvindo falar porque você é meu companheiro de madrugada aqui, entenda uma coisa, o reino de Deus tem suas premissas. E o reino de Deus, ele tá dentro, não está fora. E a questão é, altivez, soberba, incredulidade, começa dentro, não está aqui fora, é dentro. Porque Jesus fala que o reino de Deus é dentro. Então, essas coisas não combinam com o reino de Deus. Não combinam com... Se você quer preservar, cultuar, cultivar, quer enriquecer, quer fortalecer o reino de Deus aí dentro, porque isso é que é importante, aí dentro, você precisa entender, peraí, eu preciso perceber como é que está o meu departamento de altivez, de soberba, de autossuficiência, de incredulidade, porque todos nós temos esses departamentos, tá? Todos nós temos. Uma questão é se ele está ativo ou não, o quanto você alimenta esses departamentos ou não, mas todos nós temos porque somos humanos. Como eu falei aqui há um tempo atrás, nós temos uma propensão a pecar muito grande, nós somos humanos. Porém é o seguinte,
qual é o nosso esforço em desativar esses departamentos dentro de nós? Qual é o nosso esforço qual é o esforço que a gente está fazendo em ir mais para o reino de Deus do que para o nosso reino? Qual que é o nosso esforço em ir mais para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne? Qual é o nosso esforço? Porque o reino de Deus não combina com carne. Aí você fala, Robson, mas eu quero me dar bem aqui no mundo, eu quero me dar bem na terra, eu quero ser feliz. Bom, ótimo, só que é o seguinte, começa pelo reino de Deus. E Jesus fala, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então começa a gente desativando esses departamentos que dá choque com os departamentos do céu. Sim. E aqui ele está dizendo que muitas pessoas do lado, ao redor dele, vivem mais para o fruto da carne do que o fruto do Espírito. Vamos fazer o seguinte. Eu falei para você que ia ser um papo difícil, mas olhe para você. Não olhe para ninguém. Não fala, pois é, a fulana é... Não, olhe para você agora, por favor. Senão a gente não consegue continuar. Se a gente for para o Salmo de número 1, eu não sei se... Eu acho que eu já falei desse salmo aqui para vocês. O Salmo de número 1 fala sobre a qualidade da nossa escolha. Olha quem está vindo aí, gente. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Leheim. Obrigado, minha vida. O Salmo de número 1 fala sobre a qualidade das nossas escolhas. E veja bem, não fala sobre qualidade de pessoas. Fala sobre qualidade de escolhas. Lembra bem dessa palavra aqui, Papo Matinal. Qualidade de escolhas. E ele fala o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado, os escarnecedores. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Então aqui a gente percebe no verso 2 a questão da dependência. Tá? Vamos aqui. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, pessoas que não se assentam com os escarnecedores, que não seguem conselho dos malucos, pessoas que querem saber de Deus, são como árvores próximo de riacho, frondosos, frutíferos, saudáveis, irrigados. A árvore está sempre saudável porque o solo está úmido, está bem enraizado. E ele fala o seguinte: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Veja bem, aí ele continua falando assim, mas com os ímpios, ou com aqueles que escolhem não viver essa história aqui, não acontece assim. A questão é, então eu quero ser uma pessoa certinha, então eu vou obedecer a Deus para ser certinho. Não, a questão é, se nós estamos sendo comparados com árvores, a árvore precisa de um ambiente para viver. Qual? A terra úmida, aonde o riacho umedece a terra. Ela depende daquilo para ser árvore. E nós, para sermos do reino, dependemos de algumas instruções e de alguns cuidados.
não aceitar algumas coisas, não participar de algumas coisas. Por quê? Porque isso está associado a uma escolha que a gente faz. E conforme a nossa escolha, a gente entende de qual reino a gente participa. Conforme a nossa preferência, apesar de às vezes, muitas vezes não entender, a gente vai escolher quem nós somos. Aliás, nós vamos escolher de qual reino a gente vai participar. E aqui não é uma questão de ser bonzinho, ser malzinho, porque reino de Deus não tem a ver com bonzinho. Nós jamais seremos bonzinhos. Jesus fala, só Deus é bom. Jesus, nós não somos bonzinhos. A questão é, o que a gente vai exalar? O que a gente vai trazer para fora? Que reino que a gente vai representar? Porque lá no Salmo 12, Davi estava reclamando, Deus, livra-me dessa galera que não quer saber do Senhor. Por quê? Porque os caras são altivos, os caras são soberbos e tal. E deixa eu te dizer uma coisa, gente. Soberba é algo que ela pega, viu? Porque como a gente tem todos esses departamentos no nosso coração, na nossa vida, dependendo da forma que a gente e com quem que a gente vive, né, nós podemos experimentar. A gente muitas vezes é soberbo e a gente não está percebendo, por causa simplesmente por seguir exemplos, por concordar com coisas tal, e por tentar diminuir as qualidades simples do reino de Deus. Porque são simples, são coisas simples. Eu estou dando esse toque para você, por quê? Porque logo logo vai vir a Páscoa. O que é Páscoa? É a passagem do anjo da morte. Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com ovo de Páscoa, nem com coelhinho. Muito pelo contrário, o animal que representa a verdadeira Páscoa é o Cordeiro. E a Páscoa está por vir. E o que é a Páscoa? Páscoa é Pessá. Pessá significa passagem. Passagem do quê? Do anjo da morte sobre a casa dos israelitas, cujo sangue era a marca para o anjo matar ou não matar o primogênito daquela casa. Isso é a Páscoa. É a passagem do anjo da morte. E o que... Agora vem. E o que fez o anjo da morte passar e matar os primogênitos egípcios? Soberba, incredulidade, idolatria, autonomia, altivez, independência. Tudo isso que não tem a ver com, que não é concernente ao reino de Deus, estava instaurado nos corações dos egípcios, principalmente no coração do faraó. E aí vem a Páscoa. E a Páscoa ditou a regra. A Páscoa separou os que foram libertos, vivos, dos que morreram por causa da soberba, incredulidade, por não aceitar o convite do reino de Deus. Aí você vai falar, mas peraí, ô Robson, peraí, que convite é esse, meu velho? Poxa, o faraó é faraó, cara. O cara tinha sua cultura, o cara tinha suas crenças, o cara tinha seus deuses. Pois é. É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô falando, cara. Eu tô falando sobre essa escolha. Qual é o reino que você vai representar? Qual é o reino que você vai trazer para dentro para poder viver, expressar? Com quem que você vai concordar? Agora, olha só para a gente ir terminando. Então a gente leu Salmo 12,
Davi falando, poxa, Deus ajuda, me ajuda sobre livra-nos dessa gente que não quer saber do Senhor, que não, né? Porque no Salmo 1, ele fala, bem-aventurado o homem que não entra, o homem e a mulher, tá, gente? A alma que não entra nessas armadilhas, que não entra nesse jogo. Bem-aventurado essa pessoa que está ligada, que está enraigada nessa terra próxima ao ribeiro, né? Que ela é molhada, ela é úmida, e essa árvore recebe esse alimento, recebe essa água, essa umidade para poder molhar as raízes. Que água é essa? É essa aqui, ó. A água da palavra. O rio significa esse alimento contínuo da raiz. Aqui, ó. E você quer saber? Talvez a árvore até passe, mas o rio não. Porque a palavra vai... As coisas do mundo todas vão passar. Não vão passar. Tudo vai passar. Até a coisa mais sólida que você acha vai passar. Mas essa palavra que atua num lugar invisível, essa palavra não passa. E é por essa palavra que eu quero balizar vocês. Aonde? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. É isso mesmo? No capítulo 11 do livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? São as últimas instruções É isso aí. As últimas instruções antes do povo entrar na terra prometida. As últimas. Deus usando Moisés para falar com o povo, ensinar o povo a viver lá na promessa, né? E eu entendo que essa palavra que nós vamos ler aqui vai preparar você para entrar na Páscoa. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar essa soberba daí de dentro. Tira essa incredulidade aí de dentro. Não fica achando que isso aqui é conto do carochinha. Não fica achando que nós que lemos a palavra de Deus e a gente se expõe, né, para trazer esse guia para vocês. Não fica achando que também, só porque a gente faz isso, a gente não está sujeito a erros e a não participar da bênção. Não fica achando isso não. Eu sou um dos candidatos, um dos maiores candidatos. Se eu não prestar atenção, eu não vivo também a bênção que Deus tem para mim. Eu não vivo. E eu sei, eu estou falando isso porque eu sou terrível. Eu sou terrível. Muitas vezes eu quero tentar fazer do meu jeito. Não, peraí, não sei o quê. Porque a gente é assim. Por isso que a gente tem que ficar atento ao que ele vai falar para nós agora, antes de eu sair fora, levar minhas filhas para a escola. Olha só. Deuteronômio capítulo 11. Tá lindo mesmo aqui. Deuteronômio capítulo 11, no verso 26. Está dizendo o seguinte: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Abra sua Bíblia aí no capítulo 11 de Deuteronômio, no verso 26, para vocês verem que não sou eu que estou falando. Quem fala aqui é o profeta Moisés, representando a voz de Hashem, a voz do Senhor, falando: hoje eu vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que hoje eu estou dando para vocês e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Olha que interessante. Se vocês obedecerem às minhas leis, vocês vão receber a bênção. Agora, se vocês não obedecerem às bênçãos e adorarem outros deuses que vocês não conhecem, olha o que ele está falando aqui, ó, ou não conheciam, aqui está dizendo o seguinte, que existe uma possibilidade de a gente
levantar ídolos para a gente no decorrer da nossa caminhada. Talvez hoje não, mas para frente pode aparecer. Quando eu falo ídolo, é alguém que pode substituir Deus na sua vida. Olha que loucura! Se a gente na caminhada, de repente, se falar, e levantar um ídolo, o que é que pode ser esse ídolo? Qualquer coisa. Um emprego, um trabalho, um dinheiro, uma história doida, qualquer coisa que não seja o Senhor. Se você, de repente, na caminhada, se distrai, não obedece à lei. O que é obedecer lei, gente? O que é obedecer lei? Sabe o que eu estava percebendo? Se você for ver, vai lá depois, tá? Se você for ver no livro de Gênesis, capítulo 1, toda a descrição da formação das coisas, o Senhor está falando, façam, 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 façam. Terra, cria os animais, mares, cria os animais aquáticos, céus, criam as estrelas, não sei o que. Ele fala, faça, faça, faça. Em toda a descrição, o único lugar que ele começa a falar não é quando ele faz o homem. Quando ele faz o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí quando ele fala com o homem, fala, de todas as árvores vocês podem comer, só daquela que vocês não comam. Então, antes de tudo, Deus é um grande sim. Antes da gente entender sobre as complexidades da nossa compreensão, Deus é só sim. Façam, faça, faça, cria, não sei o que, multiplica, faça. Quando chega em nós, ele percebe limitação. Então ele fala, isso aqui não. Isso aqui sim. Porque ele fala primeiro sim para o homem. De todas as árvores você pode comer. Mas daquela, da ciência do bem e do mal, daquela não. Foi o primeiro não que o universo ouviu da parte do Senhor, para o homem, na direção do homem. O primeiro não. Eu não vou falar da queda do anjo, que era um anjo de luz e virou um anjo de treva, que foi Satanás, porque ali também foi um não para ele, porque ele quis ser mais do que Deus. Isso aí está num outro patamar. Estou falando da gente aqui. Estou falando do reino que está aqui dentro das pessoas. Quando Deus falou não, acendeu algo no homem. Impressionante, cara. Acendeu. Acendeu o quê? A curiosidade? Não. Acendeu o quê? O que será que é? A infantilidade do homem? Não. Acendeu o departamento de autonomia e independência. Autonomia e independência. E aí, nesse lugar de autonomia e independência, vem soberba, vem incredulidade, vem altivez, vem prepotência, vem, não preciso de você, não preciso de ninguém, eu sou o cara. E aí vem essa adoração a si próprio, né? Essa adoração, essa coisa onde o homem é o centro, né? Que você pode, você faz, você pode, você é o cara, você é a mina, você seja pi. Eu tenho um monte de livro aí, né? Um monte de livro falando, seja pi. É isso aí. Seja, tal, isso aqui. E é engraçado, né? Eu vou falar uma observação aqui. O mesmo livro que fala, você tem que ser pi, F, essa palavra aí, que eu não preciso falar aqui. As pessoas muitas vezes, quando xingam, mandam as pessoas se pi. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque é o seguinte, ele fala para nós aqui no verso 29. Quando o Senhor Deus levar vocês para a terra que vocês vão possuir, porque tem promessa, todos vocês têm promessa, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Olha só. Agora vocês vão ler o 31, tá?
agora vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor Deus está dando para vocês. Verso 32. Tenham cuidado de obedecer todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando para vocês. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tem uma palavra que fala assim, olha, eu coloco na frente de vocês a bênção e a maldição. Eu sugiro que vocês escolham a bênção. Morte e vida. Eu sugiro que vocês escolham a vida. Isso aí vai sendo uma outra palavra aqui. Mas tenham esse cuidado. Tenham esse cuidado. Dependam de Deus, não tem problema, gente. Vocês não vão ser... se o mundo falar, você é muito dependente de Deus, fala, sou mesmo. Sou mesmo. Sou mesmo. Davi era dependente de Deus, derrubava gigante. Quer melhor exemplo que esse? Hã? Davi lidava com urso e com leão, sempre na dependência. É isso. Vai para essa terça-feira dependendo. Mas, por favor, se atente ao Salmo 12, que fala sobre essas questões, essas mazelas que podem destruir a gente e o nosso relacionamento com Deus. Atente-se ao Salmo 1, que fala, olha, bem-aventurado aquele que não compactua com essas ideias, com esse jeito de ser, com essa forma de lidar, com essa visão de mundo. Bem-aventurados são essas pessoas que não compactuam com essa modernidade, com essas coisas moderninhas, que as pessoas preferem as coisas erradas, cara. O errado hoje está certo. O errado hoje é certo. Sinto muito, sinto muito. Não é essa. Se você então está querendo participar do reino de Deus, essa é a palavra, essa é a regra aqui. E não tem a ver com não pode isso, não pode aquilo, não posso fazer isso, não posso viver. Não, muito pelo contrário. Jesus fala assim, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância para vocês? O que é? Posso falar? É viver essa bênção aqui. Meu Deus. Eu tenho que ir. Eu ia ficar até sei lá que hora com vocês aqui. É uma delícia estar com vocês. Mas eu tenho que ir. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Escolham a bênção. Onde é que você vai conhecer a bênção? Aqui. Aqui. Oh,